Tá, mas você teve uma fase feminista, certo? Não, não. Tudo Aquela que... foto ali, aquela foto eu explico. Em 2012, que já tinha mais ou menos um ano de movimento nas ruas, eu me incomodava muito, porque quando a gente fazia manifestações, tipo essa de 21 de abril de 2012, a gente fez mais de 80 cidades. Augusto Nunes publicou, tal. Se as pessoas forem aí no Augusto Nunes e colocar manifestação 7 de setembro, 21 de abril de 2012, vai encontrar lá, o Augusto Nunes colocou um mapa das manifestações e tal. E em São Paulo deu 20 mil pessoas. Deu 20 mil pessoas e quase nenhum jornal deu essa notícia. Por quê? Porque no final da manifestação, um grupo de 30 pessoas, que depois eu percebi que eram black blocs, hoje eu sei que são black blocs, mas naquela época eu não sabia, chegaram na manifestação, trancaram tudo, ali no finalzinho da manifestação na Paulista, na frente do MASP, e a polícia chegou e falou, Carla, tem que liberar a Paulista, já acabou o horário da manifestação de vocês. Ele falou, vou dar mais 20 minutos. Eu ia lá com o megafone e tal, porque naquela época não tinha caminhão, né? Megafone e tal, pedi pro pessoal sair, o pessoal nada de sair. E aí, quando passou 20 minutos, eu não consegui tirar essa galera aí vestida de preto, coisa de preto aqui e tal, eles começaram a jogar bomba de gás lacrimogênio e tal, e tiro, porrada e bomba, assim. Tava eu e minha mãe na manifestação, pra você ter uma ideia. E aí, deu em todos os jornais aquilo ali, aquele finalzinho. Não deu nos jornais a manifestação linda que foi e o pedido para o STF julgar o mensalão e etc, etc. A gente fez uma coisa super grande no chão, escrito SOS, STF, com as pessoas sentadas no chão, assim, para fazer, sabe? E nada disso saiu. Saiu só aquela zona do final. Então, me incomodava muito a gente fazer as manifestações e não ter nenhuma repercussão. E aí comecei a ver que aquele pessoal da Ucrânia, do movimento Fêmen, qual que era a pauta delas? Fim do turismo sexual e da prostituição infantil. E elas faziam manifestação por esse motivo e não dava também imprensa. Até que um dia uma delas pegou e arrancou a blusa e, tipo, não aguentou mais, arrancou, chega de turismo sexual, arrancou o peito para fora. E o que é uma contradição em termos, isso aí. Chega de turismo sexual e mostra o peito. Imagina que tu tá falando pra caralho e ninguém te ouve. Aí eu vou mostrar o pau. Contra a exploração sexual. Aí você saca da mandiomba e fala, segura aí, entendeu? Não faz muito sentido, mas enfim. Não, é meio controverso, mas chamaram uma baita atenção e foram presas e tal, e só em todos os jornais. As mulheres estavam pedindo o fim da prostituição infantil e tal. Acabou, o efeito aconteceu, que foi chamar a atenção. Chamou a atenção. Toma a luz aqui. E o que aconteceu? Quando a Sarah Winter foi para a Ucrânia, e ela voltou de lá fazendo o curso e tal, e fez a primeira aparição com o peito de fora e tal, aqui não deu polícia, lógico, porque no país do carnaval com os peitos de fora, ninguém tá nem aí se tem peito ou não de fora. Mas deu imprensa, porque era algo diferente, porque era uma coisa que veio da Ucrânia e tal, e a Sarah foi para todos os jornais, todos os programas de entrevista, tudo. E a gente pensava assim, poxa, e a pauta também era fim do turismo sexual, da prostituição infantil, com uma tonalidade feminista, mas não esse feminismo que a gente vê hoje, que a mulherada tem que estar feia, tem que ser gorda, com sovaco cabeludo, cabelo colorido e tal. Então, não é só isso também, né, não é só isso. E o Fêmen também não era esse feminismo bonitinho, porque invadia a igreja. Não invadia. Deixa eu te dizer, quando eu tenho foto com a Sarah, num dia, porque eu fui atrás dela para dizer, olha, vamos fazer manifestação também contra a corrupção? Porque se você, por exemplo, uma das coisas que ela queria fazer é não autorizar uma lei que estavam querendo passar para proibir a mulher fazer o parto natural em casa. Tá. Então era uma lei... Tava rolando isso aí? Tava rolando. Seria horrível, que minha segunda filha nasceu em casa. Em casa, pronto. Aí ela falou assim, então tá, eu te ajudo nessa pauta. Eu falei para ela, eu te ajudo nessa pauta. E você me ajuda na pauta contra a corrupção? Ela falou, tá bom. Tanto é que se você pegar a foto minha e da Sarah, em que a gente tá com aquele negocinho na cabeça e tal, ela tá com a camiseta do Nas Ruas contra a Corrupção, e eu tô com a camiseta da Fêmen, e eu estava grávida, então eu tiro a barriga de fora e coloquei, quero nascer em casa, tá escrito na minha barriga. Não que eu quisesse meu parto em casa, porque eu queria que eu tinha tido meu filho em 2007, isso foi 2012, e o meu parto foi muito complicado. Foi muito difícil mesmo. Não dava nem para ter em casa. Não daria para ter em casa. Entendi. E assim, inclusive eu dou entrevista nesse dia falando do quão precário era o SUS para a mulher.
Porque eu tinha tido o pique com 14 pontos sem anestesia. Me deram um pique na hora do nascimento, sem anestesia, e costurou sem anestesia. Passa um sprayzinho de xilocaína e costura. E aí eu falei, nesse dia eu dei entrevista do quanto tinha sido ruim meu parto nesse sentido, né? Tipo, eu comecei a chorar porque meu filho nasceu, a mulher falou, tá chorando por quê? Umas coisas meio loucas, assim. Então, nesse dia, Paulo, não tinha nada disso de não, nesse dia não, mas historicamente o Fêmen é um movimento muito violento. Historicamente, depois de 2018, depois de 2012. Até 2012 não era um movimento violento. Não era. Era um movimento que a máxima da violência que eles faziam era tirar o peito para fora. Nada. Aí a Sara foi lá para casa, ficou hospedada na minha casa. 3 dias depois, ela falou, a gente vai fazer uma manifestação em outro lugar. Eu falei, que tipo? Que ajuda? Ela falou, não, a gente vai pichar uma igreja. Eu falei, pichar a igreja? Como assim, pichar a igreja? Não, porque igreja é conservadora e não sei o quê e tal. Eu falei, opa, peraí. Não é para isso que vocês estão hospedados na minha casa. Se esse é o tipo de movimento que vocês querem fazer, pega as suas coisas e pode ir embora. Pegaram as coisas, expulsei-las da minha casa. Aí me chamaram de tucana, porque assim, naquela época, o conservador, né, o direita era tucano e o PT era esquerda. Então, assim, me chamaram de tucana e tal, e que eu era careta, conservadora e tal, e me tiraram. E tem briga minha com ela. Na semana seguinte da foto, tem minha briga com ela pública. Então, é lógico que pode ter sido, Paulo, uma falta de conhecimento da minha parte, de não pensar que movimento feminista por si só, teria que ser também abortista, teria que ser também contra a religião, teria que ser contra os valores tradicionais, etc. Isso pode ser. Eu acho que pode ter sido uma ignorância minha. Mas fato pode ser não, só tem 2 explicações. Ou você sabia e foi, ou você não sabia e foi, né? Então, pode ser não. Ou você assume assim, eu fui enganada e eu não me senti enganada, ingenuidade. Porque a informação que se tinha do movimento Fêmen da Ucrânia é que a pauta era contra o turismo sexual e a prostituição infantil. E isso, para mim, não é um movimento... Não, parece uma boa pauta. Nem de direita, nem de esquerda. Seja de direita ou de esquerda, a pessoa tem que ser contra o turismo sexual e a prostituição infantil. Então, principalmente prostituição infantil. Então, você fala para mim, você sabia? Não sabia que ela ia querer fazer, por exemplo, menção a aborto depois. E aí depois, inclusive hoje, ela fala que se arrepende de ter feito um aborto no passado e tal. E eu perdi meu bebê logo naquela época. Eu fiz aquela manifestação grávida e meu bebê não bateu o coração dele. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, com meu esposo. Eu fiquei grávida de novo em 2019 e de novo eu perdi o bebê porque o coração não se desenvolveu. E aí você tem que tirar, né, o bebê. Você tem que ir lá e tirar, porque você não perde. Ele simplesmente falece e continua na sua barriga. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo em 2012, agora 2019. 2 vezes o mesmo problema. 2 vezes o mesmo problema, que é um dos maiores problemas que acontece. Normalmente é por conta de endometriose. Aí eu descobri que meu problema era uma endometriose muito profunda. E aí tirei o útero, raspei intestino, tive que fazer um negócio de uma dissecar, não me chama, cauterizar um pedaço do intestino e tal, porque estava muito feia a situação. Então, eu não ia conseguir ter mais filho de qualquer forma. Mas assim, eu não tinha ideia de que a pauta seria abortista logo em seguida. Não se falava isso na imprensa. Eu assisti todas as entrevistas dela e a pauta sempre era fim da prostituição infantil e fim do turismo sexual. E a gente está falando de 2012... que depois disso daí a coisa explodiu. Então, hoje a gente tem um movimento feminista que quer aborto, um movimento feminista que quer empoderar a mulher, mas tem que estar feia, né? A mulher tem que ser poderosa e feia, né? Não pode ser poderosa bonita, ela não pode se cuidar. Não, ela tem que engordar e o cara tem que gostar dela gorda, porque se ela... Não, você tem que te respeitar assim, tem que gostar de você assim. Sovaco cabeludo e tudo. Sobre esse... É que assim, tem algumas coisas que você falou aí que a gente com certeza discorda, inclusive. Mas esse lance você está falando do movimento feminista, você está falando de uma parte do movimento feminista, eu imagino, não é? Porque, vamos lá, a minha esposa, eu diria que ela é feminista, mas ela não se parece muito com esse estereótipo, por exemplo. Ela sabe? Se cuida, tá? Ela tem uma outra vibe. E mesmo essa galera que a gente diz que elas não se cuidam, eu não sei se é necessariamente uma questão de se cuidar ou não, Carla, porque assim, ó, eu vou me usar de exemplo.
não me acho um cara assim vaidoso ou que se cuida demais. No máximo eu tomo banho pra não ficar fedendo e taco um desodorante e tá bom, entendeu? Então, assim, eu sou mais de uma vibe de deixa as pessoas. Não é não? Sim. Sendo uma pessoa livre, eu acho que cada um tem que cuidar do seu. E não teria problema nenhum de a pessoa ser feminista e até querer ficar feia. Né? Fazer questão de ficar feia, fazer questão de engordar. Assim, eu, quando engordo, eu me acho horrorosa. Não é que eu me sinta bonita feia, assim, bonita gorda. Tem dia que eu me olho no espelho, mesmo magra, eu falo, nossa, velho, que cabelo é esse hoje? Tipo, Deus o livre e tal. Mas... Elas diriam que você é uma escrava da beleza. De algo nesse sentido, Então, mas olha só, aí também... Mas é interessante o que eu acontece. tô botando palavras na boca delas Não, mas também, é isso né? mesmo. Mas aí que tá. Eu também concordo com você que cada um tem que fazer o que quiser. Só que o movimento feminista não pensa assim. O movimento feminista, ele trata mal as meninas que lá na escola tal querem ser as bonitinhas. A pessoa se sente mal. A gente recebe no nosso gabinete Eles não deixam mães, as pessoas também, é isso que você está dizendo. Não deixa, não. Ai, olha lá, não sei o que, Mauricinha, Patricinha, isso e aquilo, é fresca. Eu tenho pessoas que me procuram no gabinete, Igor, que meninas e meninos, e mães de meninas e meninos, Carla, você pode conversar com meu filho? O que você acha que eu posso fazer? Pô, meu filho ou minha filha tá se sentindo mal no colégio e já disse, ó, que quer, deixa eu engordar, usar roupa feia, coisa meio emo e tal, para poder se sentir parte, para poder se entrosar. Rola uma pressão social para ser fora dos padrões e aí todo mundo Mas fica isso padrão. sempre aconteceu, meu Deus do céu. Assim, ser Sempre. fora do padrão. O jovem sempre quer ser fora do padrão. Então, quer dizer, Mas há 20 anos atrás, né, as pessoas usavam a roupa que o pai achava feio também. Pô, você vai usar isso aí? Não, mas eu sou jovem, eu uso o que o jovem usa. Então, não necessariamente também querer usar uma roupa diferente, querer sei lá o quê, é transgressor a esse ponto de causar a espécie. O jovem faz isso aí, daqui a pouco ele amadurece e muda. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas querem chocar agora. A gente não já queria, o movimento punk queria chocar. Sim, vários movimentos queriam chocar. O movimento hippie mas queria hoje chocar. O movimento feminista, ele quer chocar. Sim. O movimento feminista me dá a impressão, tá? Que o movimento feminista mais quer chocar pela aparência, pela agressividade, etc., do que necessariamente trazer mais empoderamento para a mulher. Sim, é um movimento reacionário. Qualquer movimento reacionário quer chocar. E revolucionário, né? Sim, mas reacionário também. Pô, e assim, tu diria que esse movimento feminista aqui, mais extremista que a gente está falando, ele é reacionário? Ele é reacionário em que sentido? No sentido em que ele reage a uma ordem estabelecida. Então, por exemplo, o mundo é careta, o mundo é machista, o mundo é não sei o quê, então eu reajo querendo mudar tudo à força, né? Então, nesse sentido, ele é reacionário. Mas reacionário também é todo aquele que quer chocar por conta de uma ordem estabelecida. E aí vou dar um exemplo já para apimentar a parada. Então, você imagina o seguinte, que o Bolsonaro falando assim, eu não sou coveiro na pandemia. Ele quer chocar. Ele não está falando aquilo porque ele quer ser solidário com as pessoas. Ele quer causar um impacto quando ele fala aquilo. Cara, eu vou discordar de você, com todo respeito, mas não é nem com todo respeito, eu tenho um negócio que não vem junto. Mas assim, não é nem pra defender o Bolsonaro. Eu acho que ele não assim, pensou... Com todo respeito, vai a merda. Mas eu acho que ele nem pensou nessa porra. Mas é porque eu acho que vem na não, cabeça dele as paradas, entendeu? Pois é, mas assim, quando você tem 15 anos, você pode vir as coisas na sua cabeça e você falar. Entendeu? Você não ter super ego. Mas agora, quando você tem 50, 60, não dá mais para você usar isso como desculpa. Falar, não, saiu da cabeça. Não, eu vou discordar de vocês dois. Cabeça. Nem acho que foi um negócio que saiu de repente e nem acho que ele fez para chocar. Eu já estive com o Bolsonaro em vários desses momentos em que parece um rompante. E a grande maioria das vezes ele começa super educado. Ele começa bem, ele responde numa boa uma vez, aí vem uma pessoa pergunta a mesma coisa, ele responde numa boa de segunda. Na terceira ele já tá assim, vai se lascar, entendeu? Não, tudo bem, mas isso não é desculpa, entendeu, Carla? Ele é um senhor, né? Ele é um senhor,
ele é o presidente do Brasil. Então, assim, não há desculpa cabível para que alguém, na posição que ele tem... Pode não ser cabível, saiu mas é uma do desculpa. sério. Saiu do sério, sempre sai, né? Então, Eu vou te dizer quando uma se coisa. começa a ficar sempre sair do sério, aí ou a pessoa tem um problema, então, assim, você precisa fazer terapia, precisa se internar em algum lugar, porque, assim, você está fora, né, daquela prudência que um político deve ter, né? Ou você faz isso porque você quer. E eu tenho a impressão que ele faz porque ele quer mesmo. Porque tantas coisas que são faladas por ele ao longo aí de toda a história dele e tal na política, não é possível que todas essas vezes ele explodiu depois de X vezes que encheram o saco dele. Pô, eu posso falar isso de um adolescente, de uma criança, mas não de um homem adulto, um senhor que hoje é presidente, não dá. Não, eu acho até que pode ser uma desculpa não aceitável, mas é uma desculpa no sentido de que é bem diferente você ser um senhor que eventualmente tem seu negócio ali, que alguém te enche o saco e tal, e você explode à toa, e você ter a responsabilidade de um presidente da República. E vou te dizer, é bem diferente o Bolsonaro deputado do Bolsonaro presidente. Eu acho a mesma coisa. Não, eu acho que teve uma diferença porque ele reduziu muito esse tipo de acontecimento. Ele era ainda mais caótico. Não, e acho que lá atrás... O que é diferente? Ó, o deputado, muitas vezes, para você ser mais conhecido, você tem que fazer um estardalhaço, entendeu? E o deputado, até por ter imunidade e tudo mais, e por ser a pessoa que parla pelo eleitor, meio que não tem que ter muito filtro, não. Eu vou te dizer, os meus eleitores não querem que eu tenha muito filtro, né? Tudo bem que é diferente porque eu sou mulher, então já existe uma certa discriminação com a mulher, por exemplo, que fala palavrão, o homem falando palavrão não tem tanto problema. Então, é diferente. Mas o deputado e o senador, teoricamente, quando ele não fala, é como se, tá vendo, é fraco, ó, não fala o que a gente quer, não fala o que a gente falaria e tal. E ele teve muitos embates e ficou, presidente, a gente não ouve mais você falar nada, você tem que falar, tá um absurdo, as coisas estão acontecendo e tal. E aí ele voltava, tá vendo, ó, se eu falo, tá ruim, se eu não falo, tá ruim. Ele falou, nunca vou agradar todo mundo. E é óbvio, ninguém vai agradar todo mundo, não existe nem Jesus conseguiu. Mas o que eu sinto, por exemplo, uma das vezes que eu estava com ele... Jesus não queria agradar ninguém, tá? Vamos deixar isso dizendo, claro aqui. Mas não estou dizendo que ele queria. Eu estou dizendo que ele não agradou. Mas eu não queria agradar mesmo, né? Então tá tudo certo. Eu não disse que ele queria. Eu disse só que ele não agradou. Que então, sendo tá perfeito bom, como ele foi, ele não agradou. Tudo bem, mas quando você fala assim, nem Jesus agradou todo mundo, você está querendo dizer o seguinte, olha... Ele poderia ter agradado, mas não agradou. Não puderia. Ele veio para não agradar mesmo. Então, assim, falar que ele não agradou todo mundo é falar o básico. Não, mas olha só. Eu sei que é falar o básico. Eu não estou dizendo que eu não falei o básico. Eu estou dizendo que se o homem que é enviado de Deus, perfeito, se esse cara não conseguiu agradar todo mundo... Não é conseguiu. Então, quer dizer, ele não conseguiu porque ele não quis. Ele não tentou, ele não quis. Mas vamos lá, Paulo. Eu não estou dizendo em nenhum momento que ele queria. Eu estou dizendo Você que falou não quis. Não, eu não falei não quis. Vai lá, repete a frase. Eu disse o seguinte, vamos lá de novo. Conseguiu, você falou. Ele não conseguiu agradar todo mundo. Não estou dizendo que ele quis. Eu estou dizendo que, sendo perfeito, ele não agradou. Então, vamos lá. Se alguém é perfeito e não agrada a todo mundo, como é que alguém que é totalmente imperfeito, que é um ser humano normal, vai agradar? Não vai. Não vai. É óbvio que não vai. E não estou dizendo que, com isso, o Bolsonaro queira agradar todo mundo também. Porque se ele quisesse agradar todo mundo... Ele poderia ter metade dos problemas que ele tem, mas ele resolveu enfrentar um sistema. Então vamos lá. Como deputado, talvez ele quisesse realmente chocar, porque foi assim que ele se tornou conhecido. Se ele quisesse ser um deputado mediano, como a grande maioria dos deputados que estão ali tem deputado de 8 mandatos que você nunca ouviu falar o nome da pessoa, que eles estão ali bem quietinhos, só não preciso me reeleger, só para manter meu poder, não seria o Bolsonaro. O Bolsonaro mas ele estava 30 anos lá também, né? 28. Mas, assim, ele quis realmente, talvez, chocar. Não sei se a vontade era isso, mas talvez ele quisesse chocar. E chocou. Quando ele virou presidente, eu acho que ele mudou muito, tanto é que ele colocou um porta-voz, e quando ele percebeu que, não, eu preciso falar, ele mudou. Mas vamos lá. Uma vez eu estava num hospital com ele, que era um presídio, e virou um hospital, na época da pandemia, por conta de envio de verba do governo federal, que precisava fazer mais hospitais.
E aí eu falei, presidente, a gente está aqui, acho que era Pirassununga, uma coisa assim, ou Guaratinguetá, não me lembro agora. E aí eu falei, presidente, vamos no hospital? Pô, era um presídio tal, e o senhor mandou verba e virou um hospital. Ele falou, é mesmo? Governo federal? Eu falei, é. Pô, vamos dar um pulo lá, queria ver. Aí a gente foi para lá sem avisar ninguém. Ele viu o hospital, ficou super feliz, né? Falou quantas pessoas tinham sido salvas, etc, etc. Aí falaram, a imprensa chegou no fundo do hospital. Ele falou, não queria falar com a imprensa, eu só vim ver. Aí o pessoal, não, presidente, aquele negócio. Não, presidente, é bom você falar com a imprensa, vai lá. Aí chegou lá no fundo e começou a contar o valor que tinha sido enviado, quantas pessoas foram salvas, o que era o hospital antes. Aí vira uma moça, presidente, por que o senhor não estava usando um capacete XYZ na última motociata? Aí ele falou, porque meu capacete ele é para tiro de 762, ele aguenta até 762 e tal, então é um capacete específico. Aí a mulher falou assim, mas o senhor também não estava usando máscara. Aí ele de moto eu acho que é meio desnecessário usar máscara, e ele estava de máscara nessa hora. Mas então por que agora o senhor está de máscara? E ele falou, porque eu estou no hospital eu estou usando máscara. Aí ela continuou insistindo, ele falou assim, pessoal, alguma pergunta sobre o hospital? Aí ela ficava enfiando o microfone na frente e perguntando mais coisa. Chegou uma hora que ele falou assim, o que você quer, que eu tire a máscara? Esse é o seu problema? Você quer ter um ibope de que eu tirei a máscara? Não, porque o senhor está sempre sem máscara agora aqui. Aí ele falou, pegou e tirou a máscara. Foi aquele dia que ele tirou a máscara, inclusive eu estava atrás, tirei também. E aí só apareceu ele tirando a máscara e sendo grosso com a jornalista. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu que sou mulher, eu que não sou presidente... Eu estava de saco cheio da mulher já. Quase que eu estava assim, cala a boca. Você não está vendo que ele quer falar sobre o hospital? Deixa ele falar pelo que ele veio falar aqui. Ele não está afim de falar sobre isso. Respeita um pouco. Tipo assim, pergunta uma vez, pergunta duas. Se o cara está respondendo, ok, mas... E estava lotado de jornalista querendo perguntar. E ela estava ali na frente e enfiava o microfone como dizendo, não, você tem que responder para mim. Aí ele falou, essa é da Globo, né? É que ele viu o símbolo da Globo. Então, tipo assim, eu já vi ele perdendo a paciência e eu tinha certeza que ali ele não queria ter perdido. E vou te dizer que eu estava perdendo já. Ao ponto de quase xingar a mulher. Mas aí que tá. Fazem isso de propósito, Paulo. E talvez... Faz isso porque político tem que fazer isso mesmo. Tem que pressionar o cara. É assim que funciona. Se fosse o Lula no lugar dele, se fosse o Suplicy, se fosse, sei lá, o Haddad... Qualquer político de esquerda ia rolar a mesma coisa e todo mundo ia, é isso aí mesmo, tem que apertar. Político tem que passar aperto. É assim que funciona. Não, e todos os outros presidentes já foram grosseiros com jornalistas justamente por causa disso, porque o cara não respeita. Agora, inclusive, ele não estava ela não estava respeitando os outros jornalistas que estavam em volta e que queriam perguntar também.